Começando mais um Óbvio Debate, caroche, uma palavra nova pra mim, né? Mas não sei, de repente... Tem alguma coisa a ver com o quanto da carochinha? Não. Você fala muito sobre morte por fome, morte por acidente, morte por isso, por aquilo outro, mas morte por excesso de trabalho é o tema que a Lúcia está trazendo pra gente aqui no debate. Exatamente. O Japão, depois da Segunda Grande Guerra, ele se voltou para poder se industrializar e se reerguer como nação. E isso ficou tão pautado que as pessoas têm como meta de vida se instruir o suficiente para conseguir um bom trabalho, aspas, para poder manter sua família e fazer seu país crescer. Essa é a mentalidade de lá. Uhum. O que estamos vendo hoje, já em contrapartida a esse tipo de ação e de pensamento, são milhares de mulheres enviuvando cedo, porque seus maridos, na faixa dos 30 e poucos anos, morrem por excesso de trabalho. A exigência e o nível de estresse é tamanho que chega a um determinado ponto que o camarada simplesmente apaga, infarta, tem uma AVC, morre. Como é muito jovem, né, o corpo é tão forte o impacto daquele choque que acaba morrendo, né? Quando a pessoa tem mais idade, muitas vezes cria uma sequela ou outra, mas permanece vivo. Isso não, são jovens morrendo por excesso de trabalho. Então, e lá se criou, inclusive, esse termo, que é caroche. E é seríssimo, porque são pessoas... que é uma armadilha, né? Na verdade é isso, é uma grande armadilha. Caroche é uma palavra japonesa. Caroche é uma palavra japonesa que diz isso. É um rótulo para as pessoas, a maioria são homens, que morrem por excesso de trabalho. Eu quero deixar claro uma coisa. Mas isso é no Japão, isso não acontece aqui. Não aquela na Bahia, de jeito, não. Na Bahia... Não, os japoneses apenas deram um nome a um fenômeno mundial. Exatamente, isso está acontecendo no mundo todo. E a gente vê lá o povo dormindo no ônibus, no metrô, aquela coisa em pé, escorado, dormindo. Mas a gente vê isso aqui há muito tempo. Eu vi uma reportagem há um tempo atrás sobre o quadro hipertensivo às pessoas com hipertensão arterial precoce. E a reportagem documentou a vida de 5 pessoas e o repórter acompanhou essas pessoas saindo de casa às 5 da manhã, algumas às 4 da manhã, para pegar 2 trens e um ônibus para chegar ao serviço às 9. E foi posto um holter, monitoraram a pessoa para ela poder chegar ao serviço. E o repórter que acompanhar foi o repórter e o cinegrafista filmando. E foi interessante porque chegou uma hora, o rapaz se agarrou ao poste do trem, apagou e dormiu em pé. Obviamente. E para ele não ficar focalizando apenas aquele rapaz, ele deu uma panorâmica no trem e o único ser humano acordado ali, os únicos acordados eram o repórter e o cinegrafista. Porque todo mundo ali estava indo contra a natureza. E nenhum deles descansou o suficiente. Eu quero perguntar isso. Isso há uma variação de corpo de pessoa para pessoa? Em que sentido? O ideal. De sono? Você fala aí que o ideal são 8 horas de sono. Mas a questão não é o sono. A questão é a qualidade do sono. Você automatizar a biologia. Primeira coisa. Ninguém mais acorda porque acabou de descansar. Acorda porque tem que ir para o trabalho. Ninguém mais acorda porque eu já recarreguei minhas baterias, eu tenho que ir para o colégio. Maurício acorda. Ninguém mais come hoje. Eu acho interessante o seguinte, fala-se muito no negócio do metrô e tal, né, que tem os lugares para idosos, e às vezes a pessoa quando entra, que vê um idoso entrar, o cara finge que está dormindo, né? Mas é porque é o cansaço mesmo que a pessoa está. E às vezes, nesses bairros aí, às vezes mais pobres de comunidades, assim, tiroteio a noite toda, o cara não dorme. Não, como é que você vai dormir? A pessoa não dorme, ela fica acordada a noite toda. Então, eu, por exemplo, a minha vida toda, eu fui um camarada que eu trabalhei sempre em 2, 3 lugares. E eu, durante 29 anos, eu trabalhei na Rádio Globo e trabalhei no Jornal do Estado de São Paulo também. Então, eu entrava na Rádio Globo 1h da tarde, saía às 7 horas da noite e eu ia para o Estadão. Eu saía do jornal, às vezes, 1h da manhã e ia jantar, aquela coisa toda. Então, meu horário de dormir era 4 horas da manhã. De repente, meu relógio fez isso. Eu troquei de rádio, eu fui para a Rádio Tupi, e na Rádio Tupi eu entrava às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã eu estava no ar. Então, a minha vida virou um caos. E a gente tem que se adaptar. Eu adorava trabalhar lá na rádio. Mas acontece o seguinte, eu saía, eu ia para a rádio, eu acordava às 5 horas da manhã, entrava na rádio às 6,
quando eu saía da rádio às 9, eu ia para casa, aí eu dormia. Aí eu acordava 4 horas da tarde, quando chegava à noite eu não tinha sono. Então a minha vida virou um transtorno. Isso aí sabe qual é a consequência disso? O tal rapaz lá que foi monitorado pela reportagem estava com o Holter, vendo a pressão arterial dele. Às 6 da manhã, enquanto ele estava no trem ali, com 18 anos de idade, já que ele é um office boy, a pressão dele era 21/16. Pelo amor de Deus. Pois é. Aí ele chegou no serviço. Às 9 horas da manhã, assim que ele chegou no serviço, a pressão dele continuava 21/16. Mas como ele chegou no serviço, não vai ser demitido ou não vão reduzir o salário dele, em 15 minutos estava 12/8. Então, se ele fosse o médico da empresa, a sua pressão arterial está ótima. Você não tem nada. Quando ele estava com a pressão daquelas que a gente interna no CTI, enquanto ia para o trabalho. Pois é. Multiplique isso por todo o universo de pessoas que está trabalhando hoje em dia, e você vai ver por que 120 milhões de pessoas a mais ficam hipertensas por ano. Não é genético. Eu é o nosso estilo de vida. Eu, nessa época, eu dormi em qualquer lugar. No trânsito, eu cansei de dormir no trânsito. Engarrafava dentro do túnel. Aí o ar-condicionado ligado. Eu queria voltar aqui para o carote. Por isso estão morrendo para o carote. Problemas de carote, Eduardo Serra? Tem algumas caras... Não, como todo mundo, sim, né? A gente tem uma como jornada pesada, sim, né? claro. Professor, caroche é um... entre outros problemas, né? Mas no caso do Japão, né? Ali tem um elemento cultural, né? Que é o papel do trabalho na sociedade japonesa, o valor do trabalho. Então, até recentemente, o trabalhador japonês ele tinha 4 dias de férias por ano, e havia casos em que o cara ia trabalhar escondido, porque aquilo é muito forte na cultura. O outro dado é que o Japão faz um pacto no início dos anos 60, o governo japonês e tal, um pacto social. Claro que eles acabaram com as centrais sindicais também para garantir o pacto, né? Mas houve um pacto, e esse pacto é um pacto de reconstrução e tal, e a estrutura das empresas japonesas é de tal forma que o trabalho é muito intenso. E a sociedade japonesa incorpora um nível de competição entre as pessoas para ter os melhores postos. Sabe? Isso vai tem o caroche do trabalho, né? E tem suicídio de estudante que não entra na universidade. Porque a competição é tão violenta entre as pessoas que só alguns chegam no estamento superior, que todos querem trabalhar muito para garantir o emprego e tal, e aquilo assume contornos neuróticos. Não é isso. E acaba morrendo gente. Em todos os países. O filho ou a filha que não consegue, depois de completar seus estudos, um bom cargo numa empresa qualquer, ela é escondida dentro de casa. É uma vergonha. Se você olhar as grandes empresas japonesas, mas tem coisas que não se sabe sobre o Japão. Por exemplo, nas grandes empresas japonesas, pegar Mitsubishi, outros grupos, o trabalho é estável, o trabalhador é estável, ele não é demissível dentro do grupo. Ele pode ser transferido do estaleiro Mitsubishi para a fábrica de aviões Mitsubishi e tal, ou de eletrodomésticos Mitsubishi. Mas isso corresponde a 1/3 da força de trabalho. Os outros 2/3 são hiperexplorados, inclusive com os trabalhadores que vão do Brasil para lá. Então, se nesse estamento aqui de cima, e que os salários são mais altos, que tem estabilidade, né? O emprego é vitalício, dentro do grupo. E todo mundo trabalha muito em função disso, né? Para manter o status e tal. Mas embaixo as condições são ainda piores, porque os salários são menores, os empregos não são estáveis e o grau de competição entre as pessoas no Japão é muito alto. E não é só no Japão. Se você pegar a economia americana, a jornada de trabalho é 10 horas, 11 horas. O modelo americano é mais empregos, mais precários. Mundial. Esse é o fenômeno. Isso, exatamente, mas é um fenômeno mundial. E que vem justamente fazer o contraponto, aquilo que estava falando, do Domênico De Masi, que propõe há 10, 15 anos que o grande barato do ser humano, o ser humano não nasceu para ficar se matando de trabalhar. O ser humano nasceu para criar. E criar, assim, para fazer arte, para se comunicar, para se manifestar e se expressar artisticamente. Dar vazão às suas potencialidades humanas, né? Aumentar e melhorar suas habilidades sociais, as suas habilidades criativas. O ser humano nasceu, foi inventado para isso. No entanto, a gente fica
completamente perdido na ilusão do trabalho, do dinheiro, da roupa nova, do carro bacana. O primeiro emprego fixo que eu tive, eu tinha 20 anos de idade. Desde então, eu nunca fiquei um dia desempregado. E eu nunca consegui trabalhar num lugar só. Teve uma época que eu trabalhava em 4 lugares. Eu fiquei 9 anos sem tirar férias. 9 anos sem tirar férias. Você sabia o que era aí? Foi acometido pela toda viagem que eu fiz. Não, nada. Porque eu tinha um imenso prazer no que eu fazia. Exatamente, é diferente. Essa é diferente. Era um imenso prazer. Esse é um diferencial. Quer dizer, o trabalho não é um sofrimento, você consegue se realizar ali. Claro. Então fica até porque trabalho... A palavra trabalho vem de tripalium, que era um instrumento de tortura. Isso que dá origem à palavra trabalho. Então tá explicado. Disse que quando se trabalho não era tripalho. Diz que quando se trabalha prazerosamente, vive-se a vida inteira sem trabalhar. E aí vem a reflexão assim, como é que são as condições materiais que devem existir para que todos possam trabalhar nesse sentido que você está falando, qual é o trabalho construtor, criativo, prazeroso, feliz. Tinha um jornalista que todos merecem. Tinha um jornalista, ele era assessor de imprensa da Fiat, né? Daniel Frel, o nome dele. E uma vez ele falou assim, o jornalista é um profissional que ele não tem tempo para família, não tem tempo para namorar, não tem tempo para se divertir, mas seria muito pior se ele tivesse que trabalhar. O negócio é tão bom, é tão gostoso fazer. Esse é o nosso debate, o óbvio. Você participa também, deixando o seu comentário. E quer participar de outros temas? Só procurar Óbvio o Debate aqui pela internet.